Sem o sol como um recém-chegado ao mundo, menos necessário que qualquer dos efeitos que se lhe atribui. Uma tal instrução, acrescenta o ingênuo narrador, não conservou contudo nenhum povo no seu dever, nem mesmo o povo judeu, que adorava o sol sob o nome de Baal, a fim de que separem o dia da noite. Comentário. Se todos os dias fossem iguais e se houvesse só uma estação no ano, o curso do sol nos revelaria apenas imperfeitamente a sabedoria de Deus e sua atenção em conduzir o universo, mas nenhum dia, para falar exatamente, sendo igual ao que o precedeu, nem ao que o segue, é preciso necessariamente que todos os dias o sol corte o horizonte em seu nascer e em seu ocaso em pontos diferentes e que, segundo a expressão da Escritura, o dia leve ao dia que se segue uma nova ordem, e que a noite marque também para a noite seguinte em que momento deve começar e acabar, e que a natureza em suspenso aprenda a cada momento daquele que a conduz o que deve fazer, e até onde deve ir, etc., etc., etc. Que sirvam de sinais para marcar o tempo, as estações, ou as reuniões solenes. Comentário. Não foi somente para iluminar a terra que Deus colocou o sol e a lua no firmamento, mas para regular as ocupações do homem, marcar para ele o dia para o trabalho e a noite para o repouso, ensinar-lhe a que obra deve destinar cada estação, mas também é para fazer com que os astros sirvam à religião. Mas não tiveram este uso por muito tempo, porque pecamos desde o começo. Esta religião primitiva tinha seus dias privilegiados. O último de cada semana e o primeiro de cada mês foram mais santos. O mês em que a lua de Páscoa decidiu todas as outras solenidades foi honrado como o mais célebre. Todas as tribos de Israel receberam a ordem de se reunir nesse dia, em Pentecostes e na festa dos tabernáculos. Cada 7º ano foi particularmente consagrado, e este número repetido 7 vezes foi a figura do restabelecimento de nossa antiga herança e o ano do jubileu. Em uma só palavra, eis para que servem o sol e a lua. Uma última citação para fazer bem apreciar todo o valor dessas sapientes obras. Ele fez também as estrelas. Comentário. Só cabe a Deus falar com esta indiferença. Et stelas, ele diz em uma palavra o que só lhe custou uma palavra. A expressão da Escritura é, porém, muito exata, não somente porque, segundo o sentido, o sol e a lua são as duas maiores luzes do firmamento, mas porque, segundo suas situações em relação à Terra, e segundo a maneira como iluminam, é certo que todas as estrelas juntas fazem menos efeito. O leitor poderá, como corolário do que precede, registrar a curiosa suputação que se segue, extraída do comentário sobre o primeiro dia. O primeiro dia da criação foi certamente um domingo, pois que o 7º foi um sábado, e estando mais perto do equinócio de outono, levando em conta a emancipação dos dias equinociais, deve-se fixar o primeiro dia do mundo no domingo, 23 de outubro, do ano U. A obra de que acabamos de citar alguns fragmentos já tem uma certa idade, mas eis algo de novo, que data de 16 de abril de 1863. Os que, surpresos com tais arrazoados, não ousariam dar fé, poderão edificar-se pelo que segue. Nunca palestra científica do Sr. J. Chantrel, redator científico do jornal Le Monde, foram emitidas ideias igualmente singulares, de fato, sobre o assunto que nos ocupa. Esta palestra, digamos para registro, foi escrita a propósito do Sr. Abade Moigno. Este era, como se sabe, redator-chefe do jornal Le Cosmos. Dificuldades de mais de um gênero, diz o cronista, levaram a uma separação tornada necessária. E o sábio Abade fundou uma nova revista científica que chamou Les Mondes. Sobre isto, o cronista permite-se uma pequena chicana, a propósito da mudança de título, que consideraria como tradução exata da palavra cosmos. Ele acha, ademais, que Les Mondes não pode servir de emblema do jornal de um ortodoxo austero, e que um abade não poderia, sem se rebaixar,
falar dos mundos, e ainda menos admitir a utopia da pluralidade dos mundos. Todo sábio cristão, diz ele, crê que um só espírito vale mais que os milhões de sóis materiais que brilham sobre nossas cabeças. Ele não mede a importância dos sóis ou dos planetas por seu tamanho ou por seu peso. Ele reconhece que, tudo sendo criado para o homem no mundo material, e o homem por Deus, não é necessário imaginar humanidades para cada astro. Ele crê sobretudo que a Terra, teatro das mais sublimes manifestações de Deus, que a Terra, cuja substância contribuiu para formar o corpo da Santíssima Virgem e a substância da divina humanidade de Jesus Cristo, que a Terra é certamente o astro mais importante do mundo material. À luz da revelação, o sábio cristão explica esta divisão tão perfeitamente científica de Moisés, que faz criar o céu e a terra ao mesmo tempo, colocando assim o céu de um lado e a terra do outro, como duas grandes criações quase iguais, quase. Explica-se por que o escritor inspirado associa mais importância à terra do que a todo o resto do mundo físico, porque lhe dá detalhes sobre a criação do sol e da lua, servidores da terra, ao passo que se contenta em designar a criação de todos os outros astros por duas palavras, et stelas. Sabemos por que o sol, porque a lua, porque a terra. Quanto ao resto, a Santa Escritura nos diz também o seu objetivo, coelia narrante gloriam Dei. Será necessário, para isso, que a Terra seja o centro do universo material? Absolutamente não. E nós nos inclinaríamos a crer que nosso sistema solar se encontra antes na circunferência que no centro, se é verdade, como os astrônomos observam, que nosso Sol gira em torno de uma outra estrela mais central, que gira, talvez em torno de uma outra, e assim por diante, de maneira que todas giram em redor desse ponto que Deus quis que fosse o centro da criação material, se onde manifesta principalmente seu poder e sua glória. Isto acaba de ser escrito perante nós, em 1863. Não iremos mais longe, o assunto não é sério. E recearíamos ofender nossos leitores com estas conversas infantis. E verdadeiramente muito feliz para nossa doutrina que nosso mundo não seja o Sol, ou Júpiter, pois então, se há sobre esses astros esplêndidos argumentadores como os acima, terão lá ao menos uma boa razão para invocar em seu favor, e se chegam mesmo aqui a ter partidários, o que seria então num mundo cujo estado astronômico autorizaria suas afirmações singulares? Como se ousa escrever ainda que as estrelas foram criadas para a satisfação de nossa vista e para nos inspirar bons sentimentos, quando se conhece a importância desses astros e quando se sabe que não vemos deles nem a milionésima parte? Poder-se-ia consentir com Bentley que a alma de um homem virtuoso é de maior preço que o Sol e todas as estrelas do mundo, e que, por esta razão, as estrelas poderiam não ter outro fim se não servir ao homem, se fosse provado que elas lhe servem todas, como a estrela polar serve à navegação e como a lua serve às marés e à noite. Mas como os 18 milhões de estrelas da Via Láctea, os 60 milhões que estão além da sexta grandeza, até o fim da visão telescópica, o número desconhecido daquelas que nunca vimos e nunca veremos, as nebulosas longínquas, etc., etc., não nos prestam o menor dos serviços, o argumento cai por si só. Eis, de resto, uma reflexão ingênua que talvez não esteja deslocada: a noite não foi feita para dormir? Não é o período em que a natureza convida o homem a fechar suas pálpebras. Se no pensamento eterno as estrelas foram feitas unicamente para serem vistas, é provável que este paradoxo flagrante não existisse. Se se faz observar, agora, que elas dão aos contempladores da noite uma elevada ideia do autor da natureza, que elas nos levam à sua veneração, que elas elevam nossos pensamentos para a oração, então está bem. Mas estes excelentes sentimentos podem nascer em nós mesmos se cremos nas estrelas habitadas, e bem mais elevados ainda, quando admiramos nessas estrelas outros tantos centros do mundo, outros tantos focos de onde se irradia o esplendor eterno.
Tais são as opiniões que a teologia, a escolástica, a apologia cristã emitiram sobre a doutrina da pluralidade dos mundos. Quisemos fazer comparecer esta doutrina perante o mistério cristão, e apresentar os argumentos que se cruzaram de um lado e do outro, a fim de que se pudesse apreciar seu valor respectivo e regular seus julgamentos por uma apreciação imparcial. Todos os pontos colocados em evidência, as mentes desejosas de uma hipótese satisfatória puderam fazer suas escolhas e cada um deter-se segundo sua simpatia. No entanto, não podemos nos impedir de dizer, terminando, que todas estas discussões metafísicas nos parecem supérfluas e estéreis. Elas não são úteis nem à glória da astronomia nem à autoridade da religião. Discutir sobre o modo da encarnação divina nos planetas, sobre a ação do Verbo de Deus além da Terra, sobre a crença cosmogônica pessoal dos profetas, dos apóstolos e dos pais da Igreja, etc. É discutir no vazio. Tudo o que pode resultar destas discussões se limitará sempre à hipótese, ao arbitrário, ao conjectural, e só servirá para enfraquecer com pensamentos polêmicos o estado glorioso da majestade divina. Por que se dará tanto penar? Os que têm o mistério cristão como indiscutível, e ele o é, com efeito traço, os que fazem homenagem ao dogma de uma fé absoluta, não podem nem aumentar nem fortificar esta fé absoluta. Fica-se surpreso por sua maneira de agir. Tendes a palavra de Deus, foi-lhes dito, vós a venerais e adorais, como ousais fazê-la descer à arena científica? Como ousais comparar a ciência de Deus nosso fraco e pobre saber? Que o Ser infinito se dignou Ele mesmo vos revelar a verdade, e ousais argumentar perante Ele, pesar suas leis impenetráveis, e comparar audaciosamente a poeira de nosso formigueiro aos adros de seu templo. A fé não quer saber de tais pretensões, ou ela é absoluta, ou ela não é. Cessai pois de ser ilógicos convosco mesmos, como sabeis de uma maneira certa conservar a verdade, guardai-a integralmente, a essa verdade. Se há contradição entre ela e nossa pobre ciência humana, deixai a contradição subsistir, mas não vergai desrespeitosamente vossa verdade às exigências dessa ciência. Mas se acontecer que nossa ciência humana, por mais fraca que seja, fizer de tempos em tempos uma brecha desastrosa em vosso edifício, este fato deve ser para vós um sinal inequívoco de que esse edifício não é eterno. O verdadeiro sentimento religioso não está aí, nem a verdade da ciência, nem a autoridade da filosofia. O quanto preferimos essas discussões estéreis às seguintes palavras, ditadas tanto pelo coração quanto pela mente, e cuja eloquente simplicidade cativa a alma sob o duplo atrativo científico e religioso. Quando verdes toda essa frota de mundos vogar num concerto, e nossa Terra também flutuando como um navio em torno dessa ilha de luz que é nosso Sol, quando verdes os decréscimos estranhos de luz, de valor e de movimento, para os mundos afastados do centro, além da incrível excentricidade e espécie de loucura dos cometas, que parecem se debater sob a lei pela qual são dominados, tanto quanto os mundos habitáveis, e também sua estonteante mobilidade de formas, suas combustões furiosas, ora no calor, ora no frio, quando verdes toda esta geometria em ação, toda esta física viva, todo esse maravilhoso mecanismo da natureza, sempre sustentado pela presença de Deus e manifestamente regulado por sua sabedoria, sob leis que são sua imagem, quando verdes a vida e a morte no céu, um mundo partido cujos restos rolam perto de nós, o céu levando com ele seus cadáveres em sua viagem do tempo, como a terra carrega os seus, quando verdes as estrelas desaparecerem, enquanto que outras nascem, crescem e se evolumam, quando perceberdes essas nebulosas, quer sejam grupos de sóis ou grupos de átomos, que uns sejam sóis, outros, átomos, poeira de átomo ou poeira do Sol, que importa? Traço, quando verdes os grupos de mesma raça, mas de diferentes idades, chegados sob nossos olhos em diversos graus de formação,
e deixando ver a marcha do desenvolvimento. Como vemos numa floresta de carvalhos o desenvolvimento da árvore em todas as suas idades. Depois, quando verde sobre todos os mundos essas alternâncias de noite e de dia, essas vicissitudes de estações em harmonia com a vida da natureza, diria mesmo com a vida de nossos pensamentos e de nossas almas, vicissitudes, alternativas, inevitáveis em qualquer lugar, exceto nesse mundo central onde reina um pleno verão, um pleno meio-dia. Então, se não entra em vossa astronomia nem poesia, nem filosofia, nem religião, nem moral, nem esperanças, nem conjecturas da vida eterna e do estado estável do mundo futuro, se não acreditais na profecia de São Pedro, haverá um novo céu e uma nova terra, e no oráculo de Cristo, haverá um só rebanho, se, em face desses caracteres grandiosos e desses traços fundamentais da obra visível de Deus, olhais sem ver e sem compreender, sem suspeitar a possibilidade do sentido, então, então, eu vos lamento. Por certo, eis aí palavras a um tempo cristãs e sábias, a um tempo religiosas e filosóficas. A ideia ampla e grandiosa que as inspirou é bem superior àquela que ditou as discussões que passamos em revista. Seria de desejar que fosse a linguagem de todos. Terminaremos este estudo por um discurso de Galileu. Alguns dias antes de sua partida para Roma. Em janeiro de 1633, o ilustre septuagenário, então em Florença, escrevia a Elie Diodati, jurisconsulto e advogado no Parlamento de Paris. Se pergunta ao teólogo, de quem o Sol, de quem a Lua e a Terra, sua posição, e seu movimento são obra. Penso que ele me responderá, são as obras de Deus. Se lhe pergunto em seguida de que inspiração provém a Sagrada Escritura, ele me responderá, da inspiração do Espírito Santo, quer dizer, do próprio Deus. Segue-se daí que o mundo é a obra, e a Sagrada Escritura a palavra de Deus. Se lhe apresento esta outra pergunta, o Espírito Santo empregaria palavras que são, na aparência, contrárias à verdade, porque estão de acordo com a grosseria e proporcionais à inteligência vulgar da plebe. Ele responderá certamente, de acordo com os pais da Igreja, que não se encontra outra coisa na Sagrada Escritura, que é seu estilo próprio, e que em mais de 100 lugares o simples senso literal daria, não digo heresias, mas blasfêmias, pois que Deus mesmo ali é representado como capaz de cólera, de se arrepender, de esquecimento e de negligência, etc. Se eu lhe perguntar se Deus, para colocar sua obra ao alcance da plebe tola e sem entendimento, algum dia modificou sua criação, se a natureza, serva de Deus, aí as endossa um homem e que nenhum de seus esforços pode mudar, não conservou sempre a mesma marcha e se não segue sempre o mesmo curso, estou convencido que ele me responderá que a lua sempre foi uma esfera, se bem que o povo, durante muito tempo, tomou-a por um disco branco. Em suma, ele afirmará que a natureza jamais se alterou para nos agradar, que ela jamais se divertiu em modificar suas obras conforme o desejo, a opinião e a credulidade dos seres humanos. Se assim, por que então, querendo conhecer o mundo e suas partes constitutivas, preferiríamos, para regular nosso exame, a obra de Deus, a palavra de Deus? A obra é menos perfeita e menos nobre que a palavra. Suponde que se chegue a estabelecer que a heresia em dizer que a Terra gira, suponde que mais tarde as observações, a crítica, o conjunto dos fatos venham a atestar como irrefutável o movimento da Terra, não se teria comprometido em muito a Igreja. Consenti, ao contrário, em designar apenas o segundo lugar à palavra, todas as vezes que a obra pareça se afastar dela, e não causareis nenhum mal à Escritura. Há muitos anos, no início daquele grande barulho contra Copérnico, redigi uma memória, assaz detalhada, dedicada a Cristina de Lorena, no qual, apoiando-me na autoridade da maioria dos pais da Igreja,
Tentei demonstrar que havia um grave abuso em fazer intervir em questões científicas a autoridade da Escritura. Pedi que se abstivesse de empregar tais armas nas discussões deste gênero. Assim que eu estiver menos assaltado por inquietudes, providenciarei para que tenhais uma cópia deste escrito, mas estou na véspera de ir a Roma por ordem do Santo Ofício, que acaba de proibir a venda de meu diálogo, etc. Por que, pois, querendo conhecer o mundo e suas partes constitutivas, preferiríamos, para regular nosso exame, a própria obra de Deus, a palavra de Deus. Designemos apenas o segundo lugar a palavra. Detenhamo-nos sobre esta frase de Galileu. Se não tivéssemos de manter aqui uma independência completa, apresentaríamos esta frase como a conclusão mais racional a guardar para aqueles que nos levaram a escrever esta nota, e que atribuem importância à questão debatida. Nota B. Tabela dos pequenos planetas situados entre Marte e Júpiter. Nota C. Sobre o calor na superfície dos planetas. O calor na superfície dos planetas pode depender de duas causas principais. Pode ter sua fonte, primeiro, no foco calorífico do próprio planeta, segundo, na radiação do Sol. Examinaremos uma depois da outra estas duas causas independentes. A primeira se associa à origem cosmogônica que se adota para os planetas, e daremos um resumo dos diferentes sistemas que se propôs para explicar esta origem, e as consequências que assim se tirou sobre a questão de que tratamos. Burnett é o primeiro autor moderno que imaginou um sistema cosmogônico. Sua obra apareceu em 1681 sob o título de Tayloris's Teoria Sacra, título evidenciando de início a intenção formal do autor de nada apresentar que pudesse parecer em contradição com o ensinamento bíblico. Sua teoria é newtoniana, e a água que atribui as mudanças sucessivas ocorridas na superfície do globo. A Terra era de início uma massa fluida, um caos de matérias diversas, que só se revestiu de forma esférica quando os materiais mais pesados desceram ao centro, para formar um núcleo sólido. A água, mais leve, envolveu este núcleo, e ela mesma foi envolvida pela atmosfera. Todavia, as substâncias graxas sobrenadaram, e as partículas terrosas em suspensão na atmosfera recobriram estas matérias graxas. Foi a primeira terra cultivada pelos homens antes do dilúvio. Ao fim de 15 ou 16 séculos, essa crosta caiu no abismo das águas que se encontrava debaixo dela. Foi esta a causa do dilúvio. Nossos continentes atuais são os restos da crosta terrestre que não afundaram. Este sistema teve celebridade por alguns anos, recrutou alguns partidários e diversos comentadores. Está completamente esquecido hoje. O autor teve de passar em silêncio por um fato de alta importância, que começava a se revelar e que deve ser visto como o primeiro passo da geologia moderna, o fato da existência de restos fósseis nas camadas da Terra. Não somente Burnett, mas a maioria dos sábios daquela época achavam muito difícil explicar esta existência e ficar de acordo com Gênesis. Também, em lugar de ver neles os vestígios de uma vida desaparecida, imaginou-se uma certa força plástica que imprimira nos fluidos rochosos formas orgânicas ou ainda que pedras inertes tinham assumido, sob a influência dos corpos celestes, a configuração que apresentavam, explicações com que Voltaire muito se divertiu, embora compartilhando delas. Mas graças aos trabalhos perseverantes de Fracastoro, Bernard Palissy, Stenon, foi preciso reconhecer nessas pretensas pedras figuradas relíquias autênticas dos séculos antediluvianos. Na mesma época, os ingleses Howard e Weston acumulavam milagres sobre milagres para expor um sistema ao mesmo tempo científico e dogmático. O primeiro supõe que, na época do dilúvio, Deus fez com que todos os corpos terrestres fossem reduzidos a pó, e daí em pasta mole pelas águas diluvianas, os corpos marinhos teriam facilmente penetrado nesta pasta.
O segundo supôs que a Terra fora outrora um cometa, onde a confusão dos elementos só formava um vasto e tenebroso abismo. Desde a aurora da criação, no famoso Fiat Lux, a Terra tornou-se esférica, depurou-se e permitiu que os raios solares iluminassem. O dilúvio foi produzido por um cometa cuja cauda aquosa envolveu a Terra durante 40 dias. Vemos que os cometas foram bem úteis ao autor para explicar como as camadas cheias de fósseis marinhos, recobertas em outros tempos de água, se encontram no seco hoje. O Stones supôs uma mudança na obliquidade da eclíptica, em consequência do que os mares teriam abandonado seus antigos leitos, mas Newton, tendo demonstrado a impossibilidade desta hipótese, substituiu-a pela ideia de que a Terra pôde passar muito perto do Sol, e ficou seca. Leibniz, por sua vez, escreveu sua Protogea. Ele via nos planetas outros pequenos sóis, no passado iluminados como o nosso, e agora extintos, desde a época em que seus elementos de combustão foram consumidos. Foram as forças plutônicas que dominaram nas revoluções do globo. É ao fogo que é preciso atribuir os acontecimentos que nos sistemas precedentes foram atribuídos à água. Quando a Terra foi esfriada, o vapor atmosférico se condensou e formou os mares e as diversas massas de água que banham atualmente o globo terrestre. Buffon veio em seguida, com mais ardor e mais zelo do que todos os anteriores, na determinação da quantidade de calor que os planetas manifestam em sua superfície, quantidade de calor que ele quis acompanhar em seu enfraquecimento desde a origem dos mundos até nossos dias e, mais que isso ainda, até o fim dos mundos. Não faltava ao tema, como se vê, grandeza nem interesse. O célebre autor da história natural, considerando que os planetas têm todos uma direção comum do Ocidente para o Oriente, e que a inclinação de sua órbita é muito pequena, concluiu que o sistema planetário todo deve ter a mesma origem, o mesmo impulso inicial, e que esta origem, bem como este impulso, devem vir do Sol. Pode-se encontrar aqui o princípio da hipótese cosmogônica emitida mais tarde por Kant e Laplace. Mas Buffon não se contentou com procurar a origem do estado astronômico atual, quis ainda procurar o porquê, e não encontrou outro modo de explicação senão imaginar que um cometa, caindo obliquamente no Sol, fez jorrar, como salpicos, os planetas que circulam ao redor dele. Sabe-se hoje que a massa de um cometa seria infinitamente pequena, para que sua queda no Sol pudesse ocasionar uma tal revolução. Se um cometa viesse a cruzar com a Terra em seu curso, é da mais alta probabilidade que o choque ficaria desapercebido de nós. Tendo o cometa em questão separado a 650ª parte da massa do Sol, esta parte escapou como uma torrente liquefeita e formou os planetas. As partes mais leves se afastaram mais do corpo solar. Saturno, último planeta conhecido no tempo de Buffon, é um exemplo disto. Depois vieram, na ordem das densidades, Júpiter, Marte, a Terra, Vênus e Mercúrio. A experiência mostra, ademais, que estas partes só puderam escapar girando sobre si mesmas e tomando uma direção oblíqua onde a força centrífuga combinada com a força centrípeta forma a órbita de cada planeta. Quanto aos satélites, a obliquidade do golpe pôde ser tal, disse Buffon, que teriam se separado do corpo do planeta principal pequenas partes de matéria que teriam conservado as mesmas direções do planeta. Estas partes teriam se unido, segundo suas densidades, em diferentes distâncias do planeta por força de sua atração mútua, e ao mesmo tempo elas teriam necessariamente seguido o planeta em seu curso em torno do Sol, girando elas mesmas em redor do planeta. Tal seria a origem dos satélites. Esta foi a primeira tentativa, disforme, de cosmogonia científica. As pesquisas de Buffon sobre o resfriamento da Terra e dos outros planetas foram expostos por ele mesmo em suas memórias, que não ocupam menos de 200 páginas como estas. Vamos ajudar nossos leitores. Resumiremos esta obra apenas pelas tabelas seguintes,
que encerram os últimos resultados das discussões hipotéticas do autor. Buffon dá este grau de resfriamento como sendo o limite da existência de seres vivos. Porém, as considerações fundadas sobre a influência do calor radiante dos planetas sobre seus satélites, e alguns pontos de minúcia sobre a fisiologia dos seres, engajaram Buffon a modificar os números precedentes. Depois de um exame de muitos anos, deu a tabela seguinte, que é a sua última palavra na teoria que nos ocupa aqui. Decorre da teoria geral de Buffon, primeiro, que a natureza organizada, tal como a conhecemos, não teria nascido ainda em Júpiter, cujo calor seria demasiado ainda hoje para se poder tocar a sua superfície, e só daqui a 40.791 anos os seres vivos poderiam subsistir ali, e durariam 367.498 anos. Segundo, que a natureza viva, tal como a conhecemos, estaria extinta no quinto satélite de Saturno já há 27.274 anos, em Marte há 14.506 anos e na Lua, há 2.318 anos. Terceiro, que a natureza estaria prestes a se extinguir no quarto satélite de Saturno, pois que só tem 1.693 anos para chegar ao ponto extremo do calor mínimo necessário à manutenção de seres organizados. O quarto satélite de Júpiter estaria quase no mesmo caso. Quarto, que no planeta Mercúrio, na Terra, que ainda tem 93.291 anos para viver. No terceiro, segundo e primeiro satélites de Saturno, no segundo e primeiro de Júpiter, a natureza viva estaria atualmente em plena existência, oferecendo o espetáculo de movimento e de atividade que nos oferece a natureza terrestre. Os sistemas precedentes, dos quais o de Buffon encerra a lista, são uns e outros erguidos sobre princípios demasiado exclusivos e pouco científicos. Na época em que seus autores os promulgaram, o progresso geral das ciências não estava avançado a ponto de se poder, sem sair da ciência experimental e teórica, erguer conjecturas sobre essas questões envolvidas em tantos mistérios. Também a crítica científica não reconheceu aí nenhuma solução satisfatória, e teve de justiçar esses vários erros. A famosa teoria de Buffon não é mais que uma curiosidade histórica, como suas antecessoras. Está demonstrado hoje que o calor na superfície da Terra e dos outros planetas não tem sua fonte somente no foco calorífico do planeta, mas ainda e sobretudo na radiação do Sol, influenciado pela altura, densidade e composição química da atmosfera. E a J.B. Fourier que se deve ter retomado desde seus alicerces a teoria matemática do calor, de tê-la discutido em seus vários elementos, de lhe ter aplicado análise matemática, e de tê-la estabelecido sobre uma base sólida, o que lhe deu a maior autoridade científica. Eis, segundo o próprio Fourier, o conjunto dos grandes resultados aos quais chegou, ao mesmo tempo, o conjunto de nossos conhecimentos atuais sobre este tema. Nosso sistema solar está colocado numa região do universo na qual todos os pontos têm uma temperatura comum e constante, determinada pelos raios de calor e de luz que são enviados por todos os astros que nos rodeiam. Esta temperatura fria planetária é pouco inferior à das regiões polares do globo terrestre. A Terra teria esta mesma temperatura do céu, se duas causas não concorressem para aquecê-la. Uma é a ação contínua dos raios solares, que mantém em sua superfície a diferença dos climas, a outra é o calor interior, que possuía quando os corpos planetários foram formados, e do que uma parte apenas se dissipou através da superfície. Consideremos agora a influência dos raios solares. As alternativas da presença e da ausência do Sol teriam, desde a origem das coisas, determinado variações diurnas e anuais, semelhantes às que observamos hoje. Qualquer detalhe sobre isto seria supérfluo, todos compreendem, com efeito, como a superfície aquecida pela presença do Sol acima do horizonte deve se esfriar,
a cada noite, depois do ocaso deste astro. A causa das variações anuais é também evidente. Em nossos climas, o Sol ficando, durante o verão, mais tempo a cada dia acima do horizonte, e dardejando seus raios mais diretamente sobre nossas cabeças, deve resultar desta dupla causa um aquecimento mais considerável que o que tem lugar no inverno, tempo em que o Sol, malgrado sua proximidade da Terra, age sobre ela menos eficazmente. Estes efeitos periódicos só se observam bem perto da superfície, e basta penetrar alguns pés de profundidade, para vê-los sensivelmente modificados. Em virtude de uma lei geral da natureza, as camadas colocadas imediatamente abaixo da superfície subtraem-lhe uma parte do calor que lhe é comunicado pelo Sol, e o mesmo efeito se produz gradativamente, até uma profundidade que depende essencialmente do tempo que passou desde a época em que a causa do aquecimento começou a agir. Mas essas camadas inferiores não podem estar submetidas às mesmas variações de temperatura que a superfície. A uma certa profundidade, as variações diurnas não serão mais sentidas. A temperatura ali não será tão quente quanto durante o dia, nem tão fria quanto durante a noite, mas tomará um grau intermediário. Um termômetro colocado a esta profundidade não variará no intervalo de 24 horas. E marcará constantemente, durante uma estação, um grau médio de temperatura. Mais baixo ainda, nas camadas em que a transmissão de calor solar só poderá se operar depois de um tempo bastante considerável para que a alternância das estações não se faça mais sentir, teremos uma temperatura fixa, que será média entre a das estações, quer dizer, exatamente a que se obteria tomando o valor médio de todas as temperaturas observadas a cada instante na superfície, durante um grande número de anos. Esta temperatura fixa nos lugares profundos, uma vez estabelecida para cada ponto da Terra a uma certa distância da superfície, acontece, pelas leis da radiação, que ela se propague sempre igualmente para cada ponto até as maiores profundidades. De maneira que o resultado final da influência solar, depois de um tempo suficientemente prolongado, não pode deixar de ser o estabelecimento de uma temperatura fixa para cada lugar da Terra, prolongando-se sempre igualmente, a partir do ponto onde as variações periódicas deixam de se fazer sentir até o centro da Terra. No estado final de que falamos, todo o calor que penetra nas regiões equatoriais é exatamente compensado pelo que se escoa pelas regiões polares, de modo que a Terra devolve aos espaços celestes todo o calor que recebe do Sol. Concluamos do que acabamos de dizer que, se a Terra esteve exposta por um tempo considerável apenas à ação do Sol, observar-se-ia, em toda a profundidade da camada superficial que nos é acessível, uma temperatura variável com a latitude, que não mudaria sensivelmente quando se aprofundasse seguindo a vertical. O calor poderia decrescer, à medida que se aprofundasse mais, se o aquecimento não chegasse ao seu termo, mas em nenhum caso o aquecimento aumentaria com a profundidade. Os efeitos devidos ao calor solar são modificados pelo envoltório atmosférico que recobre a superfície da Terra e pelas águas que a banham. Os grandes movimentos destes fluidos tornam o calor mais uniforme. Por outro lado, a presença de ar aumenta a temperatura, oferecendo passagem livre ao calor luminoso, e opondo-se à saída daquele que a Terra exala para o espaço. Passando à segunda causa da temperatura do globo, reconheceremos o aumento gradual do calor terrestre à medida que se penetra em maiores profundidades. Este fato resulta unanimemente, como veremos na nota seguinte, das múltiplas observações que foram feitas e discutidas sobre o calor interno do globo terrestre. A teoria mais racional é de associar sua causa à existência de um foco ígneo situado no interior do globo. A teoria de Fourier demonstra rigorosamente que este foco calorífico central só tem influência insignificante na temperatura da superfície. Para obter este resultado notável, seria preciso, primeiro,
ter a medida exata da elevação da temperatura nas camadas situadas imediatamente abaixo do solo. Segundo, conhecer o grau de facilidade com o qual o calor pode penetrar cada uma das substâncias que o compõem. Concebe-se, com efeito, que o foco central, só podendo exercer influência sobre a superfície terrestre por intermédio das camadas que se encontram abaixo desta superfície, poder-se-á facilmente determinar esta influência se os dois pontos acima forem conhecidos. Fomos conduzidos, por estas pesquisas, a admitir que o excesso de calor comunicado à superfície pelo foco interno é apenas de 1/32 de grau, valor insignificante. As observações geodésicas, de resto, incontestavelmente estabeleceram por seu lado a origem ígnea de nosso esferoide planetário, assim como as observações termométricas mostram que a distribuição atual de calor no envoltório terrestre é a que teria lugar se o globo, primitivamente muito quente, em seguida progressivamente se resfriou até o estado em que o vemos agora. Mas, como acabamos de recordar, este fogo central só tem uma influência imperceptível na superfície do globo. Esta teoria matemática do calor se aplica aos outros planetas como a Terra, todos os mundos de nosso sistema tendo a mesma origem e encontrando-se na mesma condição relativa. Entretanto, estaríamos em erro se aplicássemos a eles sem restrição as conclusões absolutas que precedem. Admitindo que, em geral, entre eles como entre nós, o foco interno só tem uma influência desprezível sobre a superfície, e que o calor desta superfície depende quase exclusivamente de suas distâncias respectivas ao Sol, não se deve perder de vista que se o agenciamento molecular dos materiais de que se compõem os outros planetas forem de outra natureza que não a dos materiais terrestres, poderia acontecer que o calor central os atravessasse mais facilmente e se fizesse sentir na superfície de uma maneira apreciável, sobretudo nos mundos distantes, onde o calor solar é tão fraco. Deve-se ademais fazer intervir as diversas causas que mencionamos em nosso texto, e sobretudo as considerações fundadas na endosmose e no poder absorvente das atmosferas. Mas, em suma, o ponto fundamental a estabelecer é que a temperatura dos corpos planetários depende em primeiro lugar de sua distância ao Sol. Vimos que Buffon supunha que a Terra tinha 74.832 anos de idade e este lapso de tempo lhe bastaria para passar do calor da fusão primitiva à temperatura atual. Ora, está demonstrado que neste intervalo ele se resfriaria no máximo 1 grau. Fourier estabeleceu que em razão de seu volume, a Terra, uma vez aquecida a uma temperatura e qualquer mergulhada num meio mais frio que ela, não se resfriou mais no espaço de 1.280.000 anos do que um globo de um pé de diâmetro, formado de substâncias semelhantes, e colocado nas mesmas circunstâncias, o faria em 1 segundo, quer dizer que, nesta imensa duração, sua temperatura não teria variado de maneira apreciável. Buffon, como seus predecessores, não tinha noção do tempo. Era preciso que as descobertas da astronomia estelar e da geologia viessem iniciar o homem nos mistérios desses números sem nomes. Importa terminar esta nota pela exposição das pesquisas feitas sobre o calor dos espaços interplanetários, calor que influi poderosamente sobre o dos globos, pois que é dele que os globos demandam, por sua radiação mútua, o equilíbrio da temperatura. Para chegar ao conhecimento do calor próprio aos espaços, é preciso examinar, com Fourier, qual seria o estado termométrico da massa terrestre, se ela só recebesse o calor do Sol, e para tornar este exame mais fácil, podeis de início supor que a atmosfera seja suprimida. Ora, se não existisse nenhuma causa própria para dar aos espaços planetários uma temperatura comum e constante, quer dizer, se o globo terrestre e todos os corpos que formam o sistema solar fossem colocados num recinto privado de todo o calor, observar-se-iam fenômenos inteiramente contrários aos que conhecemos,
As regiões polares sofreriam um frio imenso, e o decréscimo das temperaturas desde o Equador até os polos seria incomparavelmente mais rápido e extenso. Sob esta hipótese do frio absoluto do espaço, se é possível concebê-lo, todos os efeitos do calor, tais como os observamos na superfície do globo, seriam devidos à presença do Sol. As menores variações da distância deste astro à Terra ocasionaria mudanças muito consideráveis nas temperaturas. A intermitência dos dias e das noites produziria efeitos súbitos e totalmente diferentes dos que observamos. A superfície dos corpos seria exposta de imediato, no começo da noite, a um frio infinitamente intenso. Os corpos animados e os vegetais não resistiriam a uma ação tão forte e tão pronta que se reproduziria em sentido contrário quando do nascer do astro radioso. O calor do Sol conservado no interior da massa terrestre não poderia substituir a temperatura exterior do espaço e não impediria nenhum dos efeitos que acabamos de descrever, pois conhecemos com certeza, pela teoria das observações, que o efeito deste calor central há muito tempo tornou-se imperceptível na superfície, se bem que poderia ser muito grande a uma profundidade medíocre. Concluímos destas últimas observações, e principalmente do exame matemático da questão, que existe uma causa física sempre presente, que modera as temperaturas na superfície do globo terrestre, e dá a este planeta um calor fundamental, independente da ação do Sol e do calor próprio que sua massa interior conservou. Esta temperatura fixa que a Terra recebeu assim do espaço difere pouco da que se mediria nos polos terrestres. Ela é necessariamente inferior à temperatura das regiões mais frias. Depois de ter reconhecido a existência desta temperatura fundamental do espaço, servia qual os efeitos do calor observado na superfície do globo seriam inexplicáveis, acrescentamos que a origem deste fato é, por assim dizer, evidente. Ele é devido à radiação de todos os corpos do universo, cuja luz e calor podem chegar até nós, os astros que percebemos a olho nu, a multidão dos astros telescópicos ou dos corpos obscuros que enchem o universo, as atmosferas que rodeiam esses corpos luminosos, a matéria rarefeita disseminada nas diversas partes do espaço, concorrem para formar esses raios que penetram por todo lado as regiões planetárias. Não se pode conceber que exista um tal sistema de corpos luminosos ou aquecidos, sem admitir que um ponto qualquer do espaço que os contenham adquira uma temperatura determinada. O número imenso dos corpos celestes compensa as desigualdades de suas temperaturas, e torna a irradiação sensivelmente uniforme. Esta temperatura do espaço não é a mesma nas diferentes regiões do universo, mas ela não varia naquelas onde os corpos planetários gravitam, porque as dimensões deste espaço são incomparavelmente menores que as distâncias que os separam dos corpos radiantes. Assim, em todos os pontos de sua órbita, os planetas encontram a mesma temperatura, que é mais ou menos aumentada para cada um deles pelo efeito dos raios do Sol. Fourier admitia que esta temperatura não pode ser inferior a 40 graus abaixo de zero. Segundo esta teoria, os planetas mais afastados, Urano, Netuno, teriam em sua superfície uma temperatura pelo menos igual a este grau, e muito provavelmente bem superior. Seja como for, a média do calor necessário ao sustento da vida nessas frias regiões seria sempre igual à média do calor próprio dessas regiões. Nota D. Sobre a constituição interior do globo terrestre. Em nossos climas temperados e sobre o solo pacífico da França, tem-se o costume de repousar tranquilamente sobre a solidez da terra, e nem sonhar sobre as causas da instabilidade que desde eras passadas lançaram a perturbação em tantas nações bem estabelecidas. Mesmo a afirmação de um teórico não conquista nossa confiança, e precisamos de testemunhas oculares e dignas de fé para atenuar em nós esta certeza da eterna estabilidade do globo. Nosso dever será, pois, aqui colocar sob os olhos do leitor as afirmativas, completamente experimentais, por assim dizer,
de nosso pranteado contemporâneo, o sábio cosmopolita que escreveu o Cosmos. Estas observações permitirão ao leitor formar uma ideia racional da mobilidade do estado interior do globo. Uma só causa, diz Humboldt, o aumento gradual do calor terrestre a partir da superfície até o centro, pode nos dar conta a um tempo dos tremores de terra, do soerguimento sucessivo dos continentes e das cadeias de montanhas, das erupções vulcânicas e da formação das rochas e minerais. Tremores de terra. Os tremores de terra se manifestam por oscilações verticais, horizontais ou circulares, que se seguem e se repetem com curtos intervalos. As duas primeiras espécies de abalo muitas vezes são simultâneas. Este é, ao menos, o resultado de numerosas observações deste gênero que me foi dado fazer, na terra e no mar, nas duas partes do mundo. A ação vertical de baixo para cima produziu, em Riobamba, em 1797, o efeito da explosão de uma mina. Os cadáveres de um grande número de habitantes foram lançados à outra margem do riacho de Licã, e até sobre a Cuca, colina cuja altura é de várias centenas de pés. Ordinariamente, o abalo se propaga em linha reta ou ondulada, à razão de 4 ou 5 milímetros por minuto. Por vezes ele se estende como as ondas, e formam-se círculos de comoção, onde os abalos se propagam do centro para a circunferência, mas diminuindo de intensidade, como nos líquidos. Os abalos circulares são os mais perigosos. Paredes foram reviradas, sem serem derrubadas, alamedas antes retilíneas foram curvadas, campos de culturas diferentes deslizaram uns sobre os outros, quando do grande tremor de Riobamba, na província de Quito, a 4 de fevereiro de 1797, estes efeitos singulares já foram produzidos na Calábria, a 5 de fevereiro e 28 de março de 1783. Terrenos que deslizam, esses pedaços de terra cultivados que se superpõem, provam um movimento geral de translação, uma espécie de penetração de camadas superficiais. Evidentemente o solo móvel se colocou em movimento como um líquido, e as correntes se dirigiram de início do alto para baixo, depois horizontalmente, e por fim, de baixo para cima. Quando levantei o plano das ruínas de Riobamba, mostraram-me o lugar onde, no meio dos escombros de uma casa, encontraram-se todos os móveis de uma outra casa. Foi preciso que a audiência se pronunciasse sobre as disputas que surgiram a respeito da propriedade de objetos que foram transportados desta forma a muitas centenas de metros. A intensidade dos ruídos surdos que acompanham quase sempre os tremores de terra não cresce na mesma relação que a violência dos tremores. Certifiquei-me, pelo estudo atento das diversas fases do tremor de terra de Riobamba, que o grande abalo não foi assinalado por nenhum ruído. A detonação formidável que se estendeu sob o solo de Quito de Ibarra se produziu 18 ou 20 minutos depois da catástrofe. Um quarto de hora depois do célebre tremor que destruiu Lima, ouviu-se entre o gelo um trovão subterrâneo, mas sem que se sentisse nenhum movimento. A natureza do ruído varia bastante. Ele rola, ruge, ressoa como estalidos de correntes entrechocando-se, é sincopado como os estrondos de uma tempestade correndo por perto, ou ressoa fragorosamente, como se massas de obsidiana e rochas vitrificadas se rompessem nas cavernas subterrâneas. Estes ruídos podem estender-se a uma distância enorme do ponto em que se produziram. Em Caracas, nas planícies de Calabozo e nas margens do rio Apuré, um dos afluentes do Orinoco, quer dizer, por uma extensão de 1.300 milímetros quadrados, escutou-se uma assustadora detonação no momento em que uma torrente da lava saía do vulcão São Vicente, situado nas Antilhas, a uma distância de 120 milímetros. Em relação à distância, é como se uma erupção do Vesúvio se fizesse escutar no norte da França. As destruições dos tremores de terra podem se estender por milhares de léguas. Nos Alpes, no litoral da Suécia, nas Antilhas, no Canadá, na Turíngia,
E até nos brejos do litoral do Báltico, sentiu-se o tremor de terra que destruiu Lisboa, em 1º de novembro de 1755. Rios distantes foram afastados de seu curso, as fontes quentes de Toeplitz secaram, de início, depois tornaram-se coloridas pelos ocres ferruginosos e inundaram a aldeia. Em Cádiz, as águas do mar se ergueram 20 metros acima de seu nível ordinário. Nas pequenas Antilhas, onde a maré não é de mais de 70 ou 75 centímetros, as vagas subiram, negras como tinta, a uma altura de mais de 7 metros. Calculou-se que os abalos se fizeram sentir, nesse dia fatal, numa região 4 vezes maior que a Europa. Nenhuma força destrutiva, sem excetuar nossa mais mortífera invenção, é capaz de fazer perecer tantos homens ao mesmo tempo, no intervalo de tempo tão curto, em alguns minutos, ou mesmo em alguns segundos. 60.000 homens pereceram na Sicília, no ano de 1693, 30 ou 40.000 no tremor de terra de Riobamba, em 1797, talvez 5 vezes mais na Ásia Menor e na Síria, sob Tibério e sob Justino o Velho, por volta dos anos 1926. Se pudesse ter notícias sobre o estado cotidiano da superfície terrestre inteira, logo nos convenceríamos de que esta superfície está sempre agitada por tremores em alguns de seus pontos, e que ela é incessantemente submetida à reação da massa interior. Quando se considera a frequência e a universalidade desse fenômeno, provocado sem dúvida pela elevada temperatura e pelo estado de fusão das camadas interiores, compreende-se que ele é independente da natureza do solo onde ele se manifesta. Ele não se limita a erguer acima de seu antigo nível regiões inteiras, faz nascer também erupções de água quente, vapores aquosos, mofetas, tão prejudiciais aos rebanhos que pastam nos Andes, lamas, fumaças negras, e até chamas. Durante o grande tremor de terra que destruiu Lisboa, viu-se chamas e uma coluna de fumaça sair, perto da cidade, de uma fenda recém-formada no rochedo de Avitras. Quanto mais as detonações subterrâneas se tornavam intensas, mais esta fumaça se espessava. Uma grande quantidade de gás ácido carbônico que saiu das fendas durante o terremoto da Nova Granada, no Vale do Madalena, asfixiou uma multidão de serpentes, ratos e outros animais que viviam nas cavernas. É evidente que o foco onde essas forças destrutivas nascem e se desenvolvem está situado debaixo da crosta terrestre. E preciso atribuir a reação dos vapores, submetidos a uma pressão enorme no interior da Terra, todos os abalos que agitam a superfície, desde as explosões mais formidáveis aos abalos mais fracos. Os vulcões ativos devem ser vistos como válvulas de segurança para as regiões vizinhas. Se a abertura do vulcão se fecha, se a comunicação do interior com a atmosfera se encontra interrompida, as regiões vizinhas são ameaçadas de terremotos próximos. Pode-se imaginar o que aconteceria se todas essas válvulas vulcânicas se encontrassem um dia fechadas. Antes de deixar esse grande fenômeno, devo assinalar a origem da impressão profunda, do efeito todo especial que um primeiro terremoto produz sobre nós, mesmo quando não é acompanhado de qualquer ruído subterrâneo. Esta impressão não provém, em minha opinião, das imagens das catástrofes de que a história guardou a lembrança, que então se oferecem em multidão à nossa imaginação. O que nos assalta é que perdemos totalmente nossa confiança na estabilidade do solo. Desde nossa infância, estávamos habituados ao contraste da mobilidade da água com a imobilidade da terra. Todos os testemunhos de nossos sentidos fortificaram nossa segurança. O solo vem a tremer, e este momento basta para destruir a experiência de toda uma vida. E um poder desconhecido que se revela de chofre, a calma da natureza era apenas uma ilusão, e sentimos-nos rejeitados violentamente num caos de forças destrutivas. Então cada ruído, cada sopro de ar excita a atenção,
Desconfiamos sobretudo do solo sobre o qual caminhamos. Os animais experimentam a mesma angústia. Os crocodilos do Orinoco, de ordinário tão mudos quanto nossos pequenos lagartos, fogem do leito convulsionado do rio e correm, rugindo, para a floresta. Um terremoto se apresenta ao homem como